Olá, esse daqui é o vídeo de apresentação do projeto final da matéria de armazém de dados da UFMG. Os integrantes desse grupo são Guilherme, Arthur, Tyson e eu, Ivan. Primeiramente, a gente vai introduzir qual foi a base de dados que a gente utilizou. Foi uma base de dados da Polícia Rodoviária Federal, que contém as ocorrências de todas as estradas no Brasil desde 2007 até 2013, foi o último período que ela foi atualizada. Essas ocorrências contêm diversos dados sobre os veículos e também sobre as pessoas que estavam envolvidas nas ocorrências. Elas também relatam qual foi o tipo de ocorrência, qual o tipo de acidente, qual o dano causado, entre outras coisas. Após a escolha do banco de dados, o próximo passo na construção do nosso armazém foi estudá-lo e descobrir quais dimensões e fato iríamos analisar. Para isso, tivemos que analisar todos os atributos e tabelas contidos nele. Como vocês podem ver, esse banco possui muitas tabelas, o que complicou o nosso processo de análise, e além das várias tabelas, muitas delas continham atributos que referenciavam tabelas que não estavam nos arquivos disponibilizados ou que tinham códigos os quais não estavam explicados. E isso tudo levou uma quantidade razoável de tempo. Durante esse tratamento de dados na parte de ETL, nós não convertemos os arquivos para SQL e utilizamos o CSV mesmo. Após o debate entre os membros do grupo sobre qual a melhor forma de tratar essa grande quantidade de tabelas, nós conseguimos definir 4 dimensões bases para o nosso armazém. Essas 4 foram feitas e tratadas usando o Carol dentro do PDI. A seguir, eu vou mostrar para vocês as transformações bem por alto de como elas foram feitas. A primeira dimensão foi a acidentes. Dentro dela, a gente teve que trocar algumas variáveis que eram códigos que inicialmente faziam merge com outras tabelas. Por exemplo, nós tivemos que fazer um merge com o tipo acidente para que o tipo acidente, a string, estivesse dentro da tabela original. Isso aconteceu também com o caos. Outra dimensão foi pessoas. Nela, o tratamento foi um pouco mais simples, nós tivemos apenas que pegar a tabela que continha todas as pessoas e realizar um merge com as pessoas que estavam no ano de 2012 até 2013, que foi o período analisado pelo nosso grupo. Além disso, nós tivemos que fazer a tabela veículo. Nela, optamos por fazer transformações separadas, cada uma pegando uma string referente a algo, por exemplo, essa daqui pega de marca, essa daqui pega de cor e essa daqui pega de tipo de veículo. Nós fizemos assim porque quando fizemos tudo junto nesse caso específico, os merges apresentaram problemas, o que acabaram retirando vários dados de carros da nossa base de dados. Essas foram 3 das dimensões que já estavam nos nossos dados. Além disso, precisava de uma dimensão data, pois era muito importante para a análise, principalmente dentro de armazéns de dados. Para isso, nós buscamos online e encontramos uma solução que acabou sendo a mesma solução do projeto de base fornecido para a gente, e a gente usou ela. Só que inicialmente, um fato importante é que essa solução estava com problema, ela estava pegando apenas dias ímpares. Mas foi apenas a gente vir aqui em Calculate Data e alterar um campo e pronto, ela voltou a funcionar normalmente. Então essas foram as 4 dimensões do nosso armazém: acidente, pessoas, veículos e data. Aproveitando essas 4 tabelas, nós já criamos um processo de negócio, que seria o processo de ocorrências, e para isso a gente criou a tabela fatos ocorrência. A criação dessa tabela fatos foi feita com essa transformação aqui. Ela possui vários merges porque essa tabela contém o ID de pessoas, contém o ID dos acidentes, e além de ter que pegar o nome dos municípios trocando a chave pelo nome em si. Isso tudo acabou resultando nessa quantidade de merges aqui, além de alguns filtros para retirar campos espúrios. Esse processo de negócio foi mapeado no esquema estrela, que é esse que vocês estão vendo na tela, possuindo as 4 dimensões citadas anteriormente e a tabela ocorrência. Através desse esquema estrela, você pode ver que todas as nossas tabelas têm uma quantidade razoável de dados. Isso vai possibilitar que, através das ocorrências, a gente tenha uma descrição bem rica de possíveis causas do acidente, pessoas envolvidas, e fazer um relatório muito interessante quanto a isso, aproveitando esse fato. Bom, pessoal, como já foi dito anteriormente, a parte de extração e limpeza de dados foi feita de maneira exaustiva, né? Para que o dado pudesse chegar aí no carregamento com a menor quantidade de erro. E isso é muito importante para a continuidade do processo. Esses dados chegaram em formato CSV e tiveram que ser transformados em SQL aí para a gente conseguir carregar
esses dados de maneira fácil para um database aí do MySQL. A gente escolheu o MySQL como SGBD por uma questão de afinidade mesmo, e a gente carregou esses dados por meio do Shell, porque no Workbench muitas vezes pode ficar lento por uma questão da linguagem na qual ele foi escrito e de algum tratamento de exceção que possa acontecer aí que deixe mais lento a execução. Mas de qualquer maneira correu tudo bem e a gente transportou essas tabelas, né? E tanto a de fatos como as dimensões para esse database aí, dimensões DW, que posteriormente a gente fez uma conexão dele com o esquema Workbench para que a gente pudesse modelar o nosso cubo. Bom, pessoal, agora falando um pouco sobre o esquema Workbench, a gente optou por utilizar ele pela fácil conexão com o nosso sistema de banco de dados, que é o MySQL, e também pela fácil utilização e criação dos cubos, né? Para isso a gente precisava conectar o Workbench do esquema ao nosso servidor do SQL que a gente estava usando, que no caso era local, e por isso foi muito tranquilo esse processo. Na hora de criar os cubos, né? Aqui a gente criou um cubo acidentes, no qual a gente quer obter informação sobre os acidentes. Aqui a gente quer obter estatísticas e medidas, né? Entre elas, quais dos acidentes foram provocados por álcool, qual dia da semana que tem mais acidentes, entre outros, né? E isso aí a gente vai debater mais tarde aí na hora de analisar os resultados, mas para isso a gente primeiramente precisa colocar a tabela de fatos, que no caso é a tabela ocorrência, sendo a tabela central aí do nosso DW. E a gente adiciona aqui embaixo a medida de contagem. Enfim, aqui está escrito contagem de pessoas, mas pode ser contagem de qualquer coisa, né? Contagem de veículos, contagem de acidentes, contagem de dias sem acidentes, enfim, pode ser contagem de qualquer coisa. Mas aqui a gente agrega por meio do count, né? E isso aí é muito importante para a gente tirar o tipo de estatística que a gente quer obter a partir desses dados. Feito isso, a gente começa a adicionar nossas dimensões e a gente começa pela dimensão de data, que em se tratando da estrutura de cubos é a mais crítica, né? Porque a gente precisa especificar o nosso tipo de nível aqui exatamente de acordo com a coluna que a gente está pegando da nossa dimensão data, né? Isso aqui precisa ser feito para que a gente possa obter consultas com mais precisão e com mais corretude, acima de tudo. Depois disso temos a dimensão pessoa, veículo e acidente, né? Isso aqui são dimensões que podem ser feitas de maneira mais genérica, mas que são muito importantes aí também para a gente tirar conclusões aí sobre o que a gente quer analisar desses dados, né? Para cada uma dessas dimensões a gente colocou os níveis da ordem dos mais genéricos para os mais específicos, né? Que a gente pode ver ano, mês e dia. Por se tratar de hierarquia, a ordem importa, né? Então a gente precisa ir colocando nessa ordem e a gente associou cada um aí com a respectiva tabela no database. Aqui, dimensões EW, como a gente pode ver aqui embaixo, que é o mesmo que a gente estava acessando ali no MySQL Workbench. No mais foi isso. Bom, pessoal, isso feito, a gente parte para a etapa de consultas. E o grupo optou por fazer as consultas na linguagem SQL, e entre outros fatos, porque a linguagem SQL é uma linguagem que já está amadurecida entre nós e que a gente tem mais facilidade. Além disso, o SQL, nessa estrutura de Data Warehouse que a gente fez, utilizando o formato estrela, permite que a gente faça consultas bastante certeiras com a utilização de poucos joins, o que melhora bastante a eficácia. E isso também nos possibilita trabalhar com o MySQL Workbench, que permite que a gente consiga obter esses resultados de forma muito mais visual e também que a gente consiga exportar esses dados para formatos como CSV com mais facilidade. Para que a gente quer exportar isso como CSV? A gente vai tratar esses dados utilizando bibliotecas do Python para análise de dados como pandas. Então, uma vez que a gente tenha isso em CSV, a gente consegue lidar com esses data frames aí de maneira muito mais fácil.
As consultas que a gente fez aqui são de acidentes por ano, acidentes por dia, consumo de álcool, a causa dos acidentes, né? Por exemplo, sono, embriaguez, enfim, e o tipo de acidente, colisão frontal, traseira, e a gente, como dito anteriormente, a gente buscou entender um pouquinho sobre as estatísticas por trás desses acidentes e obter informação de valor sobre isso. Bom, uma vez que esses dados foram todos convertidos aí para exportados, né, no formato CSV, o que a gente buscou fazer aqui foi tratá-los utilizando a linguagem Python. E para poder apresentar esses resultados de maneira visual aí, e até didática mesmo, a gente optou por utilizar os notebooks. No caso, eu utilizei o Jupyter aqui, né, e a gente passou esses data frames aí para o Jupyter utilizando a linguagem Pandas e para que a gente pudesse plotar aí, né? Por exemplo, esse aqui é um gráfico, né, que ele correlaciona aí a causa dos acidentes, né? A gente pode ver que a falta de atenção aí é a maior delas, né? Por exemplo, a não guardar a distância de segurança, velocidade incompatível, né? Animais na pista aí, pessoas dormindo, ultrapassagens indevidas, né? Isso aqui de maneira bem visual e clara dá pra gente um parâmetro muito bom aí sobre as causas dos acidentes, né? Feito isso, a gente tem aqui os tipos de acidente que acontecem, né? Aqui a gente tem a maioria esmagadora como colisão traseira, depois colisão lateral, saída da pista, enfim, tudo isso de maneira bastante mostrado, né, de maneira bastante visual aí, e para que a gente possa ter um valor agregado aí às nossas informações que a gente obteve a partir dessa base de dados. E depois disso a gente também fez uma consulta um pouco mais simples, mas que também é de muito valor para a gente entender um pouco de como variam os acidentes por dia da semana, né? A gente agrupou esses acidentes aí por dia da semana e a gente vê aí que na sexta-feira, por algum motivo, os acidentes são ligeiramente maiores que no final de semana, que por sua vez são bem ligeiramente maiores que nos dias de semana. Então é isso aí, pessoal. A parte de consultas é basicamente isso.